que traz, né, uma associação entre uma estética Art Nouveau com aquela imagem, a imagem floral de uma planta e uma estética mais clean, mais quase modernista, não bem, mais geométrica, né, que poderia já projetar novos caminhos, né, na arte, futuros caminhos na arte do design editorial, né? É uma editora Kurt Wolff, né? Ele teve uma correspondência muito grande, quase não editou, né, quase não publicou a obra, né, hesitou muito, né, em publicar, mas afinal é um dos poucos livros publicados por Kafka até o final, com todas as emendas, correção de provas, etc, etc. Né? Então, é um livro que foi realmente, que não teve, quer dizer, teve a participação de Brod como um incentivador, né, e um interlocutor, mas não como editor final, que introduziu emendas, como o Brod fez com os famosos romances, que, na verdade, não eram romances acabados, né, eram fragmentos de romance. Né? O que eu queria chamar a atenção é que a capa de Kafka ela é muito menos expressionista como as interpretações brasileiras, né? Que, a meu ver, são muito pertinentes. Né? As duas edições da tradução de contemplação, né, de Betrachtung, né, que pode ser contemplação ou também meditação, observação, né? Aí já o título dessa coletânea de contos, né, de narrativas breves, também já ambíguo em si, né? No Brasil foi editado na Companhia do Foguista, né? O que faz até um certo sentido, porque não estão distantes no manuscrito, né? Embora eu acho que o Modesto não tivesse isso em mente, acho que, não sei se ele, na época dele, não tinha ainda saído essas edições, já tinha as edições críticas, mas não a histórico-crítica, que é a edição genética. Né? De qualquer forma, também no Brasil são boas edições, né, que bem cuidadas, Brasiliense e Companhia das Letras, e nós vamos usar aqui, uma vez que também estamos num momento em homenagem ao Modesto, a tradução que o Modesto fez dessa obra. A rigor, né, esse volume especialmente, né, ele é um volume em si fechado e não tem nenhum problema com ele. Na verdade, o restante da obra de Kafka, né, se encontra, né, é constituído, sobretudo a tudo que pertence ao espólio, na verdade, a meu ver, deveria ser melhor editado e traduzido também num formato um pouco diferente do livro acabado, um formato que desse conta desse inacabamento, dessa fragmentariedade da obra. Eu penso que isso já está sendo feito, eu tenho um aluno que está trabalhando com isso, por exemplo, em conjuntos de manuscrito, cadernos, né? Os manuscritos são feitos com base nos cadernos de anotação, cadernos da rascunho de capa. E eu acho que a gente ganharia muito, né, em ter retraduções, e seria possível fazer de muitas das obras já traduzidas por vários autores, e até anteriormente a Modesto, em outros formatos editoriais. Né? Então, eu acho que se a gente lê o pequeno fragmento que eu quero ler com vocês, a gente vai ter, no momento de uma primeira interpretação desse, não é um fragmento, na verdade é um texto acabado, um brevíssimo texto acabado, que tem a aparência de um fragmento, mas, na verdade, não necessariamente pode ser pensado como
Alguém mostrou ali, estava a tradução do Modesto com um alemão junto, a imagem anterior. Aqui, ó. Pode deixar aqui, está ótimo assim, né? Sim. Eu acho que talvez vocês conheçam, ou muitos de vocês conheçam já esse texto, né? É até difícil a gente dizer de que se trata, né? Qual é o gênero, né? Não é um conto breve, é um fragmento, mas ele é um fragmento bastante acabado em certo sentido e inacabado em outro, né? Então, eu acho que a gente pode começar lendo, talvez alguém de vocês poderia ler a tradução do Modesto, e depois a gente ouve uma leitura do texto em alemão. Quem não tem o conhecimento da língua alemã pode ir tentar, né, escutar e vendo o texto, tentando acompanhar aqui e ali algum som com o qual possa fazer relação, lendo esse texto escrito em alemão. E depois eu faria uma pequena introdução, vamos dizer assim, na verdade, talvez eu gostaria de ouvir algumas assim associações livres, depois retomaria a partir das associações livres de vocês, comentários rápidos que vocês possam fazer, eu retomaria e depois o meu objetivo final é que vocês tentem buscar outras traduções, né? Outras traduções, outros formatos para o texto, brincar um pouco com esse texto, né? E com essa tradução até do Modesto também, né? Eu acho que a melhor maneira de honrar um autor é entrar a fundo na obra dele. Para isso, a gente precisa ter um gesto analítico, né? Entrar na obra e se apropriar dela, né? A partir da nossa leitura. Então, o que eu ia propor é que depois nos grupos a gente possa fazer uma reescrita, né, desse texto, né? E, naturalmente, eu vou fazer também alguns comentários de pontos específicos em que eu acho até que depois vocês podem ver as outras traduções, por que não? Porque é interessante ver as soluções que cada tradutor encontra para determinados pontos do texto, né? Porque isso tem a ver com determinadas interpretações ou de diferentes ênfases que cada tradutor dá a um aspecto do texto, né? Então, eu acho que a gente pode pedir, talvez, Tomaso, você pode ler, Tomaso, o nome do meu sobrinho é Tomaso, Tomás, não sei se está aí ou está no backstage. Tomás, você pode, porque até os participantes muito tímidos se decidirem a dizer, não, eu vou ler, né? Mais fácil. A gente, como tem pouco tempo. Uma recomendação, na verdade, se o Cláudio quisesse ler, eu ia gostar muito. O Cláudio é excelente leitor. Que ótimo, está aceita a sugestão. O Cláudio puder ler essa tradução do Modesto Carone, e talvez algum estudante ou alguém que saiba alemão, estudante ou não estudante, possa ler também a versão em alemão com o nosso sotaque brasileiro, e depois nós vamos ouvir um leitor profissional que nós temos aqui gravados, né? Uma leitura mais... Eu acho interessante a gente escutar o texto, né? Pode ser? O Cláudio pode ler? Pode ser assim, Tomás? Perfeito, Suzana. O Cláudio acabou de pegar o microfone ali. Você ainda está mutado, Cláudio. Se puder dar um alô aí. Você tem melhor escrever para ele, não? Ele nos ouve, ele só não... Tá. Oi, tá me ouvindo? Agora a gente ouve, Cláudio. Sim.
Pode prosseguir a leitura do português, então, do Carone. Obrigado. Em voz alta. Desejo de ser índio? Desejo de ser índio. Modesto Carone, tradução de Franz Kafka de Modesto Carone. Se realmente se fosse um índio, desde logo alerta e em cima do cavalo na corrida, enviesado no ar, se estremecesse sempre por um átimo sobre o chão, trepidante, até que se largou a espola, pois não havia espola, até que se jogou fora a rédea, pois não havia rédea, e diante de si mal se viu o campo como pradaria, ceifada rente, já sem pescoço de cavalo, nem cabeça de cavalo. Alguém tem aí o volume só para conferir se essa versão está certa? Eu fiquei com uma dúvida. Eu não estou com esse volume em português aqui comigo. Quem sabe a Laís dá uma conferida. Na verdade, é desejo de se tornar índio. Lá em cima estava desejo de ser índio, porque que alguns traduziram por ser índio, né? O Modesto acho que traduziu desejo de se tornar índio. Boa tarde, professora. É isso mesmo. Desejo de se tornar índio, que está na página 35. Tá. E confere para mim, jogou fora a rédea, pois não havia rédea, tá certo? Até que se jogou fora a rédea, pois não havia rédea. E diante de si... Tá bom. Desculpa. Ok. Quem é que poderia ler em alemão? E depois a gente escuta a gravação. Samela, você quer ler? Ou Tomás, mas Tomás vai estar muito na evidência aqui, Tomás já está cansado. Pablo quis. Ô, Pablo, vem, então. Wunsch Indiana zu werden. Quem quer? Eu estou super animado para... Vamos ver. E uma honra também ler, querida professora. Vamos lá, vamos... Franz Kafka, Desejo de ser índio. Vamos ver. Wunsch Indianer zu werden, wenn man doch eine Indianer wäre, gleichbereit und auf den rennenden Pferde, ich in der Luft immer wieder kurz erzählte über den zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel und kaum das Land vor sich als glatt gemäht heitersah. Schon on für den Hals und für den Kopf. Danke. Tá bom, obrigada, Pablo. Vamos ouvir agora uma leitura que a Stephanie Godiva, minha aluna, coletou para nós. Eu acho importante ouvir esse ritmo dessa frase, Wunsch, né? Indianer zu werden. Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit und auf dem rennenden Pferde schief in der Luft immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf. Pronto. Hans-Jörg Grosser. Então, agora a minha proposta é de que vocês, alguns de vocês soltem, né, assim, rapidamente, né, brevemente, ou no chat, ou verbalmente, né, qual é que impacto tem
esse texto, o que chama mais a atenção de vocês nesse texto, né? Talvez cada um pode dizer um elemento, né, que chama atenção. Eu já vi umas mãozinhas levantadas aqui. Quem é que a pontuação, né? A pontuação. E qual é a questão, ou a falta dela? Não, tem pontuação, né? Soa como um poema, né? Porque você tem os segmentos, né? Se a gente colocasse cada um dos segmentos numa ordenação vertical, né? Não linear, né? Então tem uma questão aí entre a linearidade da escrita e o ritmo poético que aqui a Cristiane ouviu, soa como um poema, né? Então, a gente escuta na leitura, né, esse ritmo, esse ritmado dessa frase, né? Sim, a falta de um ponto final, né? Isso é muito curioso e acontece em mais de um texto de Kafka em que ele não põe um ponto final, né? Ele deixa em aberto, né? Aquela narrativa que o Modesto traduziu também, a construção de Abal, né? Que tem um animal embaixo da terra, né? Esse ser, né? Termina também, se interrompe bruscamente, sem ponto final, sem qualquer sinal de pontuação, né? Então, existe um ritmo, né? Mas existe um ritmo que é ao mesmo é quase uma prosa poética, isso já foi dito já por alguns comentadores, né? Porque esse volume Contemplação, nesse volume, Kafka reuniu uma série de experimentos com a forma breve, né? E a brevidade da forma, né? Ela traz uma tonalidade mais poética, né? Esses paralelismos, né, que ele usa entre espora, rédea, né? Jogou fora, não havia, jogou fora, não havia. Todo esse jogo, né, de reduplicações, né? A oração não tem, né, Bruno? A hora estamos conversando entre chat, está dando certo, né? Melhor, não ouço a voz de vocês, mas está bom aqui. A oração principal, né? Cadê ela? Né? Você tem uma oração subordinada, né? Com wenn, né? Quem estuda alemão sabe que é uma conjunção subordinativa extremamente ambígua, né? Nós temos, muitas vezes, ao traduzir, temos dificuldade, né? Em traduzir. A gente pode hesitar entre traduzir wenn por se, pode se traduzir também quando. Né? Então, a gente poderia pensar, né, se não fosse a lógica da continuidade dessa frase, em traduzir wenn man doch Indianer wäre. Quando fôssemos índios, a gente poderia dar um acento maior ao elemento temporal, a depender do que vem depois, né? O Pablo botou para nós aqui, novamente, o texto. Obrigada, Pablo. Muito bom, boa ideia, né? Então, e o que mais? Isso a gente está falando do elemento, vamos dizer assim, daquilo que chamou, mas alguém quer fazer uma observação, talvez sobre o conteúdo, né? Do que se trata aqui, né? Que narrativa, ou gênero, né? Desnudamento, né? Que tipo de desnudamento? Vamos lá. Alguém está vestido? O que está sendo desnudado aqui, né? Desnudar, tornar nu, né? Vamos lembrar também, né, do título, né? Desejo de se tornar índio, né? Wunsch, né? É uma oração
é uma nominalização, né? Desejo de se tornar índio, né? Mas o centro aqui é o desejo, né? Que estamos diante de um desejo, né? Leonardo está dizendo, desnuda. O Bruno diz, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui sobre o desnudamento. E o Ivan, daí ele mesmo disse, talvez do homem ocidental. Sim, vamos ver por quê, né? Ou de algo que não se nomeia. Pode ser esse homem ocidental. Por que você acha que esse homem homem ocidental, né? Símbolos de uma... A Graziella diz símbolos de uma civilização. Que símbolo seria esse? De que é o símbolo? Um índio, né? Da onde vem isso, né? O Leonardo disse como se o desejo de se tornar índio significasse um desaparecimento. No final, né, a gente tem que esse pescoço e essa cabeça do cavalo desaparecem, né? Há um desaparecimento no fim, né? O que isso significa, né? O cavalo, o primeiro animal domesticado, não tinha pensado nisso, né? Interessante isso. E o que mais? Mas índios são considerados parte da civilização na época de Kafka e até hoje, né? Como é que é isso? Eu não sei se a gente pode usar o áudio também, claro, Suzana. Pode! É que todo mundo começou e eu fui indo atrás, né? Então fiquem à vontade, gente, para usar os microfones. Eu diria que eu iria como alguém falou aí, né? Essa mal-estar e civilização. É um desejo, parece, de sair um pouco dessa civilização, através dessa figura de alteridade que é o índio, né? Mas nisso há um perigo também, há um perigo de dissolução, me parece. Professora, eu coloquei Sim. Que eu acho que, na verdade, aqui está a mistura do desejo dele de liberdade, mas quando ele alcança que ele foi se libertando daquelas amarras, ele se desintegrou. Sim, é bastante contraditório, sem dúvida, né? Essa libertação absoluta talvez só exista para a lei da vida, né? Sim. E a gente tem que pensar, né, trazendo elementos, né, da onde que o Kafka, porque Kafka pega essa figura do índio, da onde ele conhece, né? Kafka conhecia todo esse universo dos índios americanos, né? Pelas notícias que lhe chegavam por várias vias diferentes. Primeiro, ele lia uma série existia na época dele uma coleção de livrinhos assim de aventurosos, né, na linha das aventuras lá do Karl May e tal, que chamava Schaffners Grüne Bändchen. Samela, põe aí no chat, Schaffners Grüne Bändchen. Pedir a Samela ou o Tomás também pode fazer isso, né? Era uma coleção que tinha uma série de narrativas de aventureiros no Novo Mundo, né? Dá até para ver isso na internet, alguém pode achar, e a Laís talvez pode apresentar uma capinha de um desses Schaffners Grüne Bändchen, não sei se alguém pode pôr aqui no chat para a Laís procurar. Essa era uma fonte, né, de narrativas sobre o Novo Mundo e as aventuras de europeus e conquistadores ou colonizadores, né, no Novo Mundo. Depois ele tinha notícia por relatos jornalísticos. No meu pós-fácil lá do América, né, eu trato desse tema todo, né, eu conto quem são esses jornalistas, né, porque ele, desses relatos que ele assistiu em forma de palestra, que ele leu em forma de artigos de jornal, inclusive um deles foi coletado, depois foi feito um volume sobre a reportagem na América,
chamam Arthur Hollitscher e o outro František Sukup. Ele acompanhou com muito interesse, né? Eu vou acompanhar, já está muita coisa aqui no chat, mas deixa eu terminar só esse raciocínio dessas fontes, né, para ele buscar essa imagem do índio. Então, ele estava muito... Kafka estava extremamente interessado e afetado pela problemática colonial. Isso a gente vê também na colônia penal, né, nessa ilha da deportação, né, esses lugares de deportação eram distribuídos pelas colônias. Kafka tinha a obra dele é toda marcada por essa sensibilidade com a questão colonial e com a destruição que ela opera. Então, ele tinha uma sensibilidade muito para isso, né? Pois é, agora o pessoal está comentando essa tradução da partícula expletiva, né? O Modesto sempre ressaltava, né, que a função dessas pequenas partículas tonalizantes, né, esses expletivos no Kafka, dor, den, aba, e todo tipo de ya, né, essas partículas que trazem uma certa... trazem essas nuances de significado para o texto. Esse dor, realmente, né, wenn man doch Indianer werde, devera, né, se a gente realmente fosse índio, porque ele interpreta, né, Wunsch é algo... O desejo é algo do universo onírico, e Kafka trabalhou muito sobre a questão dos sonhos. Kafka foi leitor de Freud, né? Um leitor irônico, um leitor distanciado, mas um leitor de Freud, um conhecedor da teoria psicanalítica, um crítico da teoria psicanalítica, né? E ele, quando põe a palavra Wunsch, né? Wunsch é uma palavra que remete imediatamente para o cerne da psicanálise, o cerne do sonho, né? Então, ali, quando o Kafka coloca wenn man doch Indianer wäre, quando ele põe aquela partícula dor expletiva, ele introduz uma ênfase, né, que ele interpretou, eu acho que até corretamente, mas pode se interpretar de várias formas, né? Se ao menos se eu fosse o lindo, talvez pudesse ser também, né? Se ao menos eu fosse um índio. Eu acho que está certo, Bruno, porque o Mann, em alemão, muitas vezes está relacionado ao sujeito do enunciado, né? Então, o que eu acho incômodo, às vezes, na tradução do wenn man Indianer wäre por ser, esse C no Kafka, que indica essa anonimidade, aqui ela é ambígua, né? O Bruno aqui, eu acho que aponta com razão para essa ambiguidade, se ao menos eu fosse um índio. Na verdade, esse man não é um C qualquer, é esse eu enunciador, né? Eu acho que nenhum dos tradutores traduziu por eu, daquele documento que vocês receberam, tem várias traduções, né? O dor, de fato, aqui comentaram a tradução do Baques, né? O dor, no sentido corriqueiro, ele muitas vezes é uma adversativa. E aqui também é uma contraposição. Se eu de fato fosse índio, né? Se eu realmente, né, como fosse índio, mas não sou, então tem o outro lado. Queria ser índio, mas não sou, né? Sim, primeira pessoa do plural também pode ser. Se ao menos a gente, né? Acho que o André Valias, aliás, ganhou o prêmio Jabuti com a sua maravilhosa tradução do Bertolt Brecht, a edição primorosa pela editora Perspectiva, né? Fazer propaganda do Valias, uma homenagem a ele, que ganhou exatamente, né? O Valias traduz por a gente, né? Poderíamos traduzir por nós também, porque o agente
é uma expressão muito coloquial em português, né? E o man, ele é neutro, né? Ele pode ser usado como, em inglês, one, né? Como o Bruno justamente apontou, né? O one, que quer dizer eu, né? Na verdade, né? Mas o man também pode ser nós, né? Um coletivo, como alguém apontou aqui, né? A Luísa, né? Sim, sim. E a gente mal começou a ler o texto, já, né, se depara com tantas... sim, já o Tomás pôs a tradução do André, né? E ele coloca as esporas no plural, rédeas no plural, né? Sim, o cavalo em disparada, né? Difícil esse man, né? São opções, né? Traduzir é optar, é isso que é difícil na tradução. Quantas possibilidades, justamente aqui a Graziella falando, quantas possibilidades, né, de tradução. O problema que eu faço uma pausa, não sei se eu deixei de comentar algum comentário de alguém, ou se alguém quer também acrescentar verbalmente algo, né? Acho que eu comentei tudo, né? Não sei. Sim. Uma existência ambígua, né? O desejo de ser alguém que usa a técnica sem ser dominado pela técnica. Sim, a questão da técnica é central, Graziella, né? A questão da técnica é central na obra de Kafka, né? Inclusive da técnica da escrita, né? Com uma das tantas técnicas, e outras técnicas como a técnica cinematográfica e fotográfica. Esse texto, né, é, como quase todos os textos de Betrachtung, né? Betrachtung é contemplação, né? Contemplação é uma palavra assim um pouco zen, né? Eu acho correta a tradução, né? Só que Betrachtung também pode ser observação, né? É algo ligado ao visual, é algo que está ligado a esse sentido da visão, mas de uma visão perscrutadora, né? Uma visão que atenta, né, ao detalhe, né? E é isso que Kafka faz nesse volume. Ele captura alguns detalhes, né, que com o olhar, ele captura esses detalhes, esses flashes da vida, agora usando uma linguagem de fotografia, o flash, né, da vida cotidiana, do momento, do instante, né? O Modesto traduz bonito, né, a palavra num átimo, não? Eu não sei se é em alemão, em einem nu, não, como é que está em alemão? Agora esqueci. Num átimo, né? Esse momento, esse instante fugaz, essa fugacidade do instante da vida, né? É isso que Kafka está tentando apreender, e nisso ele está dentro de um programa estético maior, que ele compartilha, né, de um programa que é um programa das vanguardas também, de fixar a vida no seu fluir, né? Dar conta, na linearidade da escrita, da concomitância da vida, da dinâmica vital, né? Isso era o que queriam todos os vanguardistas, expressionistas, né? Os contemporâneos de Kafka, e também os outros demais vanguardistas, né? Os futuristas, né? Que tinham isso como uma... aliás, os expressionistas inicialmente eram chamados, né, de futuristas, né? Não tinha diferença na nomenclatura, né? Deixa eu ver quem mais escreveu aqui. Interessante essa observação com o man como das man do Heidegger, eu nem me lembrava disso, tão indeterminado, ao mesmo tempo tão indeterminado e tão presente, né? Opressor, né? Também lembra um pouco, né, você falando em uma certa opressão, né? A linguagem, o man é aquele pronome que dá de uma neutralidade absoluta
quando a gente quer ser imparcial da linguagem científica, né? O C, né? Quando, não sei, os mais jovens não vão lembrar, mas nós que vivemos o estruturalismo, né? As análises estruturalistas dos textos, né? Não podia ter um eu, né? Não podia ter um enunciado. E até hoje, esse eu, como quando a gente escreve um texto acadêmico, mesmo na nossa área de letras, essa enunciação de um eu do pesquisador, né, do intérprete dos textos, tem que ser feita mediante muitas mediações e negociações, não é assim, eu acho que, né? Então, esse man como essa garantia de uma imparcialidade, de uma distância enunciadora, né? Sim, a figura do cavalo está também no Desaparecido, no América, sim, Rossmann, né, o nome do personagem, sim, sim. Em vários pontos da narrativa de Kafka tem essa figura do cavalo, também o cavalo... em muitos outros textos, agora estou me lembrando, no Landartz também tem, né, também porque a gente tem que lembrar que o cavalo ele tinha uma função social muito mais presente na época de Kafka, quando muitos dos veículos ainda eram puxados a cavalo, né? Já existiam automóveis, isso ele descreve muito ali no América, nos Estados Unidos, né? Mas na Viena de Freud, na Praga de Kafka, né? No início do século, muitos desses o transporte na cidade era feito por veículos puxados a cavalo, né? O Bruno propõe se ao menos fosse um índio, também interessante. Depois tem que ver como continua, né, a frase. Sem dúvida. Professora Suzana? Sim, pois não, Pablo. Eu lembro que quando eu estava, ainda estou, né, nesse estudo da língua alemã, e aí um dos textos foi justamente o desejo de se tornar índio. Até eu lembro de ter perguntado o Renato e também o Tomás, né, algumas dúvidas no alemão. E aí eu estava brincando comigo mesmo, né, depois eu vi que a tradução não era possível de forma alguma, e explico também por quê. Trazer a imagem do índio que poderia Kafka ter utilizado, porque eu acho que no inglês, eu não sei se utiliza a pele vermelha em alguma tradução, não lembro agora, mas é justamente a caracterização desse tornar-se um índio em específico, né? O que, por exemplo, eu brincava pensando o quanto traduzir para uma etnia brasileira, por exemplo, causaria um estranhamento muito maior. Mas claro que isso não está no texto, isso não é mais uma brincadeira do que o desejo de se tornar tupinambá, o desejo de se tornar um pele vermelha, um desejo de se tornar... Mas, né, primeiro, o índio do Kafka era o índio americano, possivelmente mais ao norte, né, do que o brasileiro, ainda que talvez já tenha tido essa influência na Europa, mas eu estava pensando, né, o quanto o desejo de tornar índio já é um estranhamento, e a radicalização disso, né, escolhendo um desejo de se tornar um tupinambá, e claro, com toda a brincadeira possível, e aí a desistência também da brincadeira, né? Vocês podem brincar depois experimentando traduções, né, diversas ou recriações, né, do texto, né? A gente pode fazer isso, né? Que aí já não seriam mais traduções, né? Eu não quero chamar de transcriações, porque eu acho que a transcriação é um método que Haroldo, Augusto de Campos e o Décio, eles criaram, né, um método de tradução muito específico, com regras muito específicas também, diretrizes específicas, e, sobretudo, voltados para a tradução de
poemas, né? Poesia lírica, né? Que é bom que possa ser associado a esse gênero, né? Específico. Mas vamos falar entre recriações, né? Por que não? E experimentações, a gente pode tentar, né? Deixa eu só, eu perdi, eu não sei, deixa eu ver se eu consigo apresentar o meu PowerPoint certo aqui, que eu acho que eu gravei ele errado. Ou eu não, pode ser que eu não gravei, eu pensei que eu tivesse gravado e não gravei, pode ser. Nos Estados Unidos, Pablo, eu acho que eles traduzem como Red Indian, né? Como... Tomás, obrigado. E acho que justamente, era né? isso que você estava apontando, né? Justamente. Eu acho que, inclusive, para não confundir com os indianos da Índia, que seria uma outra brincadeira, uma outra viagem. Né? Pois é, pois é. Eu estava tentando achar essa tradução aqui. Obrigado, Tomás. Não. A gente pode fazer essas tentativas, né? Aí entraria a questão assim de buscar uma tradução aculturadora, né? Domesticadora que tornasse, né? O texto mais fluente na língua de chegada, ou uma tradução estrangeirizante ou estranhante, né? O curioso é que, nesse caso, se a gente fosse experimentar, como diz o Pablo, de colocar, em vez de Indiana, índios, colocar tupinambás ou tupiniquins, ou escolher uma etnia, né? Ou outra designação mais que remetesse aos nossos índios brasileiros, porque em Kafka a gente sabe que provavelmente toda a ligação dele era com a maior parte dos documentos remetem à cultura norte-americana, né? Mas naquela coleção de livrinhos que ele lia, também tinha uma narrativa sobre o Brasil, então, totalmente desconhecido, o Brasil não era para ele, assim. Então, tinha, né? Sim, e aí se você opta por uma tradução estranhante através de um elemento que para nós é doméstico, familiar, que é uma etnia que se escolha, né? Claro, e pele vermelha, se a gente escolhesse isso, é porque a gente estaria aderindo a todo um universo assim totalmente ultrapassado, né? Teria que ser só sob a veste da paródia, né? Que é possível também, né? Se traduzir parodisticamente um texto, né? Mas isso tem que ser explicitado, né? Essa intenção parodística, né? Agora, deixa eu ver aqui podemos ver nesse trecho a passagem do cavaleiro europeu todo apetrechado, com esporas, arreios, etc., para o índio montado a pelo no cavalo, já não mais nos campos europeus, mas nas praderias americanas. Certamente, uma boa, muito interessante, sabe? Porque nunca li uma interpretação desse, eu já li muitos sobre muitos comentaristas, né? Não me lembro, porque a fortuna crítica é enorme, a gente lê continuamente, mas esquece também, mas não estou lembrada essa observação do Cláudio aqui no chat é muito pertinente, muito interessante. Muito interessante. Agora, Cláudio, a palavra em alemão para os campos, né? Na verdade, não são campos europeus, né? O Bax traduz, né? Heide por charneca, né? Que é um termo assim que nos remete, sei lá, ao Sherlock Holmes, né? Porque é uma coisa britânica, norte da Europa, né? A charneca para nós só tem em livro, né? A gente não tem essa paisagem, a Lüneburger Heide, né? Essa Heide que é o Wuthering Heights. Essa paisagem é completamente estranha para nós brasileiros, né? Então,
pradaria, a charneca, né? Aí dá essa tonalidade assim um pouco realmente de livro antigo de aventura, mas por que não, né? Se mostra em algo, só que ninguém no Brasil sabe, vai ter que ir no dicionário para ver o que é uma charneca, né? E aí se perde talvez, né? Essa fluidez do movimento, que essa frase, porque no fundo qual é a problemática desse texto, né? O que Kafka coloca em questão aqui? A própria natureza do que é o literário, né? Porque uma frase é literatura? Só uma frase assim solta? Mas isso é uma frase ou é um texto? É um texto completo ou fragmentário? É parte de um todo maior? Ou ele vive autonomamente? Né? Essas são as perguntas que nós sempre nos fazemos quando estamos nos perguntando sobre literatura. A literatura ela é autônoma ou ela é parte de algo maior? Né? E Kafka, o tempo todo, ele problematiza o literário. O tempo todo, porque ele tinha uma obsessão pela literatura. Né? Ele tanto disse que não sou nada além de literatura, né? Eu só quero ser literatura. Ele não casou porque a vida dele era devotada a essa questão, a pensar o que é o literário e a tentar, né, realizar uma obra. Né? Uma obra que se constitui por essas múltiplas tentativas, sempre de novo iniciadas e sempre de novo interrompidas. Então, esse é o jogo de Kafka, né? É um jogo em que ele está preso e que quase o enlouquece, né? Quase só um momento. Aqui as questões das reuniões concomitantes na mesma casa, desculpe. O caminho até o castelo da literatura, né? Então, a Luísa pergunta se eu acho que a ausência de uma oração principal, né, o Hauptsatz, aponta para a impossibilidade de ser um índio. Você perguntou e já respondeu, né? Eu acho que pode ser, né? É uma resposta possível, né? Mas ela não é absoluta e ela não é a única, depende, né, de que ponto de vista ou de que premissas você parte para pensar isso, né? De qualquer forma, o fato é que foi observado antes, né, acho que pelo Bruno ou por alguém outro, né, que falta, né, que Kafka substitui a oração principal, né, habilmente. E isso é muito impactante para o leitor, né? E essa é outra questão, né? É um conjunto de textos, esses de Petrartum, Contemplação, que joga o tempo todo com a participação do leitor, com a possibilidade da participação do leitor como intérprete e complementador dessa obra, né? Suzana, fala, Tomás. Sendo que a Luísa falou, né? É um texto, seria interessante, por exemplo, um exercício de reescrever esse texto no infinitivo. Então, sem o ser, né? Tornar-se índio, não, mas aí não seria Kafka, né? Mas seria possível imaginar esse texto quase como não mais o desejo, mas tornar-se índio, cavalgar, sair por aí. Mas é Kafka, então ele precisa colocar uma condicional que nunca se concretiza, né? Tem o se, tem o wenn, e ainda esconder o sujeito atrás desse man. Então são níveis da impossibilidade, né? É quase como se ele não se... É um desejo, mas esse desejo é afastado, quer dizer, não dá. Há um desejo, mas se fosse só o infinitivo, né? Na tradução do Carone seria algo como ser índio, desde logo alerta, em cima do cavalo na corrida, enviesado no ar, estremecendo no ar, sempre por um átimo sobre o chão trepidante, largando a espora, agora no infinito, no gerúndio, né? Pois não há espora,
Mas não, mas esse subjuntivo impede isso, né? Esse desejo ele é impossibilitado logo na sintaxe, no tempo verbal que ele usa, né? Sim, 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 porque a questão, o Kafka também é uma questão biográfica, né, que é dessa... e que é uma questão que a psicanálise também toca, né? Que é essa impossibilidade da realização plena do desejo, né? O desejo profundo, ele nunca recebe a satisfação, né? O ser humano é um ser de desejos, né? Se ele tiver os desejos totalmente satisfeitos, ele está morto, né? Porque a condição da humanidade é ser desejante, né? Então, é todo esse jogo do desejo que está aqui implicado também, né? Também. A Laís colocou também a tradução do Marcelo Baques, né? Esse Vemador indiana, verbo botar apesar de tudo, torna a frase muito pesada, né? Ela perde em ritmo. E como é esquisito em português, né? Estremecendo sobre o chão a estremecer, trepidando a trepidar. Essa repetição na nossa língua portuguesa, ela não é muito bem aceita, né? A língua alemã aceita melhor certas reiterações, né? Isso é uma questão de estilo comparado das línguas, né? Claro, em geral, também no alemão, um bom estilo implica uma variedade, uma sinonímia, mas eu acho que as línguas latinas, vamos dizer, as regras estilísticas das línguas latinas são muito mais exigentes em relação a essa proibição da repetição das palavras, muito mais forte do que na língua alemã. A língua alemã, do modo geral, o bom estilo permite mais repetições do que a língua portuguesa. Professora? Então, pois não, quem fala? É a Adriana. Desculpa interromper a senhora, mas a senhora mexeu num ponto para mim, que quando eu leio os textos em alemão e eu preciso, né, eu tenho que fazer uma tradução, eu acho exatamente esse ponto dessa repetição, eu me perco, porque aí eu não sei se eu me pego, às vezes, no verbo, no substantivo, o que eu vou dar prioridade quando tem essa repetição na frase. Como a gente faz para se encontrar nessa repetição? Desculpa interromper. Olha, eu acho o seguinte, a gente tem muita... Depende, né? Você está falando na tradução, é isso? Para traduzir? Quando a gente tem que... porque, por exemplo, a gente, quando lê o texto para a gente, você fica com uma compreensão do texto, né? Até o sentimento do texto, mas se você, às vezes, tem que transmitir isso para alguém, você vai ter que botar no papel na sua língua. E é onde eu esbarro com esse problema do alemão, porque não é só Kafka, não é só na literatura, é realmente uma característica da língua alemã. Eles repetem em várias formas no texto, ou seja, sintaticamente, cada um vai ter a sua função, mas é uma repetição. E eu fico perdida nessa hora. Olha só, no caso da literatura, tudo se complexifica, mas no caso de textos, você falou em textos em geral, né? A regra que serve também para a tradução literária, a boa regra temos que escrever em bom português, né? A gente tem que ter o domínio da nossa língua e tem que verter um determinado conteúdo na nossa língua, num estilo aceito por aqueles que vão ler o nosso texto ou escutar o nosso texto. Se o nosso público, a quem se dirige aquele texto, é um público sofisticado, que não gosta de cacofonias, de repetições inúteis, a gente não pode repetir. Agora, na literatura... Se o Baques repetiu, se o Valias repetiu, se o Modesto repetiu, é porque eles consideraram que essa repetição tinha sua razão de ser, e eu também acho que tem, né? Então, não, sim.
Sim, eu concordo plenamente. Na literatura tem que repetir, porque é a imagem, porque a literatura trabalha com a imagem, não trabalha com o som, com a imagem. É muito mais profundo, né? Mas às vezes é mais fácil, mas eu digo, de uma certa forma, a Não, senhora... Em geral, você não precisa repetir. Se você, aí, você é aluna lá de letras? Não. Não. Ah, tá bom. Não, porque a questão é que a melhor teorização, o melhor método de tradução, a mim, são os próprios alemães que têm muita tradição em formação de tradutores, são as teorias funcionalistas, né? Você tem que traduzir de acordo com a função que aquele texto vai exercer na comunidade de chegada. Se vai ser está destinado a circular num ambiente sofisticado, de gente culta, preocupada com arte, você tem que atender essa fineza, essas exigências de filigrana, do trabalho fino com o texto. Se você vai traduzir um manual, um texto funcional, para engenheiros, você tem que saber o que os engenheiros esperam de você, se é só o conteúdo, se tem o aspecto formal, se é a precisão das tabelas. Você tem que só pode traduzir de acordo com o destinatário da tradução. É aquilo que você tem que atender. Claro que o capítulo literatura é outro, porque um escritor, por exemplo, como é que traduz os poetas? Né? Como traduziu Celan, traduziu Ungaretti, ou traduziu outros poetas, ou como Manuel Bandeira traduziu tanta poesia de língua alemã, de outras línguas, né? O poeta ou o escritor, quando resolve, sei lá, hoje em dia, se ela pensou agora na Carola Saavedra, traduziu a Herta Müller, ela mudou o título, porque ela tinha uma interpretação da obra e achou que aquele título, traduzido literalmente para o português, não seria bom, e a editora, o título tem que negociar com a editora, concordaram que era melhor mudar o título. Então, no campo literário, existem outras demandas típicas do campo literário. Então, a gente tem que ver a quem nós estamos atendendo. Deixa eu ver o que tem mais aqui. No chat já caminhou. Eu perdi alguma coisa, não sei agora se eu estou... A oração desaparece como as esporas e as rédeas. Ela vai se esvaindo, né? É como o fade out no cinema, né? Um efeito de fade out. Não sei se esse efeito já existia no cinema mudo. Kafka só conheceu o cinema mudo, né? Então, eu não sei se o fade out tinha no cinema mudo, não sou uma grande expert de cinema, né? Mas desejo de cavalgar sem cavalo, fusão com cavalo, puro movimento, certamente. Essa ideia do puro, sim, faz sentido, sim. Buscar o puro movimento, isso é muito presente na obra de Kafka. E esse puro movimento é um puro movimento, esse do cavalo, e um puro movimento que é aquele do escrever. Né? É esse entrecruzamento entre escrita e de mundo, a escrita que representa e o mundo representado, essa fusão ideal que ele almeja, que está sempre em jogo na escrita de Kafka, né? Sim, a nova droga da modernidade, né, Aldous Huxley, é a velocidade. Não tem dúvida nenhuma. Isso já está lá nos futuristas, nos expressionistas, né? Com certeza, né? O movimento da própria existência, escrever, é isso aí. É isso aí, os diários dão prova completa disso. Agora, eu tinha pensado, nós temos aqui um tempo para fazer várias coisas, né? A gente pode fazer um experimento de tradução. Eu fico só pensando agora, né, que vocês já têm várias traduções desse excerto. Vocês já vão estar muito contaminados, né, pela
pelas traduções já existentes, né, para ter uma certa liberdade de experimentar com o texto, né? O que a gente poderia, né, mais do que experimentar, fazer traduções, seria experimentar recriar esse texto, né? Mas aí a gente está num outro registro, que não é mais da tradução, é da recriação. É vamos dizer, uma espécie, uma subespécie da tradução, né? Que é um pouco, às vezes, por alguns aceitas e por outros não, como tradução, né? Essa linha divisória entre uma tradução e uma recriação, ela é muito dúctil, muito borrada, né? Até onde, né? Até onde um tradutor está recriando, né? Em algum momento, todos os tradutores, os mais alegadamente fiéis, eles têm que se valer de estratégias de recriação, senão eles não dão conta de transmitir o Kleiner fala, Laís, vamos atender a sugestão da Laís, Kleiner Fado sem tradução. Então, a gente podia fazer o exercício de tradução com o Kleiner Fábio, e aí eu comento também um pouquinho, a partir desse exercício, alguns outros aspectos, outras características, né, da escrita do Kafka, que dizem respeito à apropriação que ele faz da tradição literária, de outras tradições, de tradição ocidental e de outras. Será que a gente pode fazer esses grupos, sempre tem alguém no grupo com alguém que sabe alemão, e aí as pessoas vão... vocês podem abrir no grupo o dicionário Duden, outros dicionários, né? Vocês podem até botar por mim, não tem problema nenhum. Pega o DeepL, o Google Tradutor, põe lá, e alguém que sabe alemão dá uma corrigida, e vocês tentam, a partir dessa tradução estranha que vai aparecer na ferramenta, né? Fazer pequenos acertos, né? Experimentar. A gente não pode achar hoje em dia que o tradutor não usa ferramenta de tradução, porque as ferramentas de tradução são muito boas. Para certos textos são melhores que para outros. Quanto mais técnico, científico o texto, mais o tradutor, a ferramenta de tradução, pode se aproximar de um texto aceitável. Quanto mais subjetivo e cheio de nuances e ambiguidades e lacunas o texto for, mais o texto que vai sair na ferramenta é impossível de aceitar sem conserto. Que tal? Hein, Tomás? Você que é meu assistente aqui, o que você acha dessa proposta? Acho muito boa, Suzana. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, a gente pegaria o texto do alemão, colocaria no Google Tradutor. Não, isso se vocês quiserem. Vocês podem pôr... o que eu acharia interessante é que os grupos tivessem, cada grupo, uma pessoa que sabe alemão, para fazer esse cotejo com o que sai na ferramenta, para fazer o acerto, comentar as palavras e abrir, talvez, um dicionário aqui ou ali, um Duden, né, para fazer... É saber se as pessoas no grupo podem se comunicar entre elas. Eu vou pedir para o Fernando, para o nosso técnico... Não, primeiro eu vou pedir para todo mundo que sabe alemão, por favor, levante a mão, clique ali no botão levantar a mão, já tem algumas pessoas levantadas. Então, todo mundo aqui do curso que sabe um pouco de alemão, levante a mão, por favor. E aí, em seguida, eu vou pedir para o Fernando ir criando grupos, Fernando. Cada uma dessas pessoas, já temos mais de 6. Então, você coloca aí, Fernando, mais ou menos umas 6 pessoas por grupo, para a gente ver se as pessoas conseguem se comunicar internamente. Se não, Suzana, a sugestão que eu daria, se não for possível criar os grupos, ou se eles não puderem se comunicar entre si, é que a gente pegasse esse texto, na tela mesmo da Laís, colocasse no Google Tradutor, só para que as pessoas tivessem acesso ao vocabulário, e aí talvez cada um fizesse por si só, né, com algum tempo, uns 5, 10 minutos, uma pequena versão e fosse compartilhando no chat.
e a gente conversasse a partir delas. Não sei o que você acha. Tá bom, pode ser. Vamos tentar primeiro os grupos, então. Fernando, você tem conseguido aí? Eu posso me ausentar um minuto para pegar um copinho de água, por gentileza? Esqueci de pegar uma água. Deixa eu mostrar só para vocês. Eu já mostrei, né? Não, já mostrei no início. Obrigado, Fernando. Eu fiz o teste, eu coloquei aqui no Google Tradutor agora, é impressionante a qualidade, né, do Google Tradutor hoje em dia. Claro que falta o refinamento, escolha lexical, mas o texto fica compreensível. Mais. Eu coloquei aí, gente, olha. Ótimo, Laís. Mais? Sim. Uma outra ferramenta que eu achei interessante nesses desafios de ler em alemão é que o Word tem uma ferramenta embutida também de tradução, né? E aí nisso eu achei legal, assim, realmente, dessas ferramentas, como a professora Suzana falou, que auxiliam, né? Então, enquanto o Fernando cria os grupos, tem aí essa versão maquinal, né? Que o Google fez para a gente, que já ajuda, pelo menos, no vocabulário, né, Suzana? Para quem não tem nenhuma noção. Eu vou aproveitar essa pausa também, gente, para colocar aqui no chat a lista de presença. Ela vai ficar disponível ainda 1 hora depois que o curso terminar, então não se preocupem, mas quem quiser deixar o link aberto aí, estou colando aqui no chat. E aí você dá o sinal verde para a gente, Fernando, por favor, quando tiver criado os grupos, para a gente ver se funciona. Antes, Suzana, se você já quiser ir comentando, tá aí na tela, o alemão e a versão mecânica do Google. Alô? Estamos Então te ouvindo tivemos que agora. pôr no Google Tradutor. Não sei se você ouviu o que eu falei agora há pouco, Suzana. Não, Você estava sem fone. Tá. Então, o Fernando está criando para a gente os grupos, né? Enquanto isso, a Laís fez a gentileza de colocar aí a versão alemã e a versão maquinal em português do Google. Talvez você possa ir comentando enquanto o Fernando cria os grupos. Uhum. Eu acho que a gente pode fazer assim, ó. Eu achei que funcionou bem. Vocês podem comentando no chat e eu vou comentando o comentário de vocês. Que tal? Né? Vamos ler primeiro, vamos ler. Alguém podia ler em alemão para ver como é que é essa... Eu posso ler em alemão e alguém lê em português, tá bom? Só para a gente ter o ouvido. Não, eu leio em alemão, alguém lê em português, depois a gente a Laís põe para a gente a leitura profissional, tá bom? Ótimo, eu posso ler em português. Tá bom, eu vou lá. Kleine Fabel. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah.
Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin. Und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. Vai, Tomás. Vou ler o português do Google, vai ser engraçado. Pequena fábula. Ó, disse o rato, o mundo está ficando mais estreito a cada dia. No começo era tão largo que tive medo. Continuei andando e fiquei feliz por finalmente ver paredes à direita e à esquerda ao longe. Mas essas paredes compridas se juntam tão rápido que já estou no último quarto e aí a armadilha que estou encontrando está no canto. Você só tem que mudar a direção do seu andar, disse o gato e o comeu. Não Olha, é tão ruim, a tradução não é ruim, nada ruim. Que coisa, né? Não é. Tem muito pouco para mudar aqui. Essa tradução tá boa. Coloca do alemão. Coloca para o vídeo, né? Para a gente escutar. E eu vou pegar. Não tá no meu material, não tem a tradução do Modesto? Tem, né? Acho que tem. Tem não, Laís? Cadê a Laís? Tem, né? Mas põe o vídeo para a gente escutar. Depois a gente vê a do Modesto, compara com a do Google. Por ser um texto conhecido, não. É porque ele não é... Porque ele aparentemente é desprovido de grandes ambiguidades. Acho que é mais por isso. Só para confirmar, é esse o vídeo? Não. Talvez. Não, der Kaufmann, não. Der Kleine Fabel. Ah, perdão. Qual é o... Ah, tá, já achei. Perdão. Isso. Será que ele não tem? Não, acho que não tem. Mas não faz mal, tá legal. Esqueci disso. Alguém traduz aí para o pessoal. Primeiro era emprego, né?
Fernando, eu coloquei um link no chat, se você conseguir abrir, é uma leitura rápida dessa Kleine Fabel em alemão. Isso, ótimo, é o que eu estava fazendo também. Não, não está sem áudio, alguém pergunta, não. Aqui está Acho que normal. eu estou escutando. A gente pode comentar esse videozinho, né, em termos da interpretação que é dada para a fábula, né? Quem é que está de mão levantada aqui? É o Pablo? Alguém está com a mão levantada ou esqueceu a mão levantada? Eu tinha pedido para eles levantarem a mão para fazer os grupos, né? Mas não sei tá, se... então ficou. Estão fazendo aí no grupo, tá bom. Dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Dumm. Kleine Fabel von Franz Kafka. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. Ok. Então, vamos voltar àquela nossa tradução maquinal, googleriana, que a Laís está aí. Laís, põe aí para a gente comentar. Será que você consegue colocar a do Modesto também, para a gente ver as diferenças? Será que consegue ao mesmo tempo? Na mesma tela, será que eu consigo os dois? Eu acho que não, né, gente? Ou alguém, pois é, se alguém subir, também vai apagar, vai tapar. Aqui, ó. Aí, Coloquei Laís, na mensagem. muito bom. Aqui no chat, tá ótimo, sim. É um tom curiosamente doce para o texto na leitura, né? Aquela gravação. Tom fabular, sim, né? Júlia. Então, vamos ler, né? Vamos ler frase a frase, que aí a gente vê a tradução, né? Aí a gente vai comparando. Quem quer ler a tradução do Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Quem é que quer ler em português Google e português Modesto Carone? Vamos ver. Eu leio o Google. Vai, Tomás. Disse o rato, o mundo está ficando mais estreito a cada dia. Ok. E o Modesto, lê aí, Laís, você, o Modesto, agora. Disse o rato, o mundo torna-se a cada dia mais estreito. Uhum. Opa! Ué, o que aconteceu? Edna apertou algo errado, Edna. Coisa das... Será que ela tentou botar... Acho que foi sem Só que agora a gente não enxerga o outro texto, né? Voltou. Tá, voltou. Então, qual é a diferença entre os dois? É pouquíssima, né? Mas tem, né? O mundo, die Welt wird enger mit jedem Tag. O Google usa um gerúndio, né? Está ficando. E o Carone opta por um torna-se, mais tradicional, né? Interessante, são escolhas interessantes.
Qual é a diferença de você optar por está ficando e torna-se? Você tá, o Modesto Carone, ele sempre enfatizou muito nas suas traduções um aspecto que também foi muito enfatizado pela crítica kafkiana, sobretudo pelo Günther Anders e muitos da mesma época, e até hoje a gente aceito que isso é um elemento muito importante na escrita de Kafka, que o alemão praguense, né, tinha esse caráter protocolar, né, de uma escrita de repartição, né, até pela profissão dele. Ele agora até o Renato Faria, não sei se ele está por aqui, a pesquisa dele está em torno desses escritos de repartição, né? Então, a influência que esses escritos do trabalho do dia a dia dele tiveram sobre a escrita literária é grande, né? Então, o Modesto está atento a isso, né? E o Google Tradutor não sabe, não interpreta isso, porque o Google Tradutor não sabe que Kafka era advogado, que o alemão de Praga tinha um aspecto assim, de ser um alemão da burocracia, mais do que a língua popular das ruas, e era uma língua, um alemão de um grupo elitário, de elite, né, da sociedade praguense. Então, o Google não sabe nada disso, né? Então, essas nuances ligadas ao contexto de Kafka, a particularidade da escrita dele, o Google não sabe decidir, né? Não sabe converter. Né? Então, está ficando é uma linguagem coloquial, e o Kafka, não que não haja coloquialidade na escrita de Kafka, mas ela é muito medida, né? Claro que numa fábula, alguém aqui colocou personagem de animação, né? A gente, na época de Kafka, não tinha ainda animação, só tinha cinema mudo, né? A gente já pensa numa fábula, na nossa mente já vem o gato e o rato, o Mickey Mouse, né? Se bem que na época de Kafka já tinha Mickey Mouse, na verdade, pensando bem, estou me lembrando bem, me escreveu sobre Mickey Mouse. Já tinha. Então, vem essa imagem, né, da animação, né, e é uma imagem do cotidiano, é uma linguajar mais simples, mais de criança, né, então por que não? A gente poderia interpretar que está ficando, também seria possível, né, a cada dia. Né? Mit jedem Tag, né, em alemão você poderia dizer jeden Tag, die Welt wird jeden Tag enger, mas ele diz, die Welt wird enger mit jedem Tag. Na verdade, esse mit jedem Tag dá mais a ideia. A cada dia que passa, o mundo fica mais estranho. Né? O mundo se torna mais estranho. Né? Welt wird tem uma literação antigo, perfeito, né? Welt wird, né? Tem uma pequena literação, né? Aí fica mais difícil de converter isso em português, né? Precisa quebrar mais a cabeça, né? Vamos adiante na próxima oração? Ou alguém quer ainda fazer um comentário, né? Coloquialidade, né? Certíssimo, Bruno. Quem mais quer ler? Vou pedir a alguém que eu veja aqui. O Bruno Gambaroto, você pode ler a versão do Google? E eu estou vendo aqui do lado do Bruno, eu estou vendo o Tiago. O Tiago está aí? Não sei, porque às vezes a pessoa bota a foto e depois vai tomar água, né? Então, não sei se o Tiago está aí ou... Tá? Então, o Tiago lê a versão do Modesto, que está no chat. Eu estou aqui, sim. E o Bruno... Beleza, Tiago. Então, o Bruno lê a versão do Google e você lê a do Modesto. Então. Leio primeiro a do Google? Lê primeiro do Google, tá. Vai. Então, eu estava aqui mexendo na outra, na minha. Pera. No começo era tão largo
Que tive medo, é isso? Isso. Eu não tenho aqui a... Eu não tenho aqui a versão... Eu leio as duas. Ah, por favor, porque realmente para mim até tá difícil aqui. Então deixa o Tiago ler o Google e você lê a do... Desde o começo, então? Não, só no começo era tão largo. A segunda frase. No começo era tão largo que tive medo. Continuei andando e fiquei feliz por finalmente ver paredes à direita e à esquerda, ao longe. Mas essas paredes compridas se juntam tão rapidamente que já estou no último quarto. E aí, a armadilha que estou encontrando está no canto. Você só tem que mudar a direção do seu andar, disse o gato, e o comeu. A próxima frase é como a frase do desejo de se tornar índio, é longuíssima, né, com vários segmentos. Vai lá, Bruno, vamos ver como está na tradução do Modesto. A princípio era tão vasto que me dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via à distância, à direita e à esquerda, as paredes. Mas essas longas paredes convergem tão depressa uma para a outra que já estou no último quarto e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção, disse o gato e devorou. Na verdade, essa já é a última, é uma frase. O Tiago acabou lendo a última frase também, né? Bom, a gente volta depois nela. Não tem problema. Mas essa frase central, né, do núcleo da fábula, ela é bem desdobrada, né? Também, de novo, uma tentativa de dar conta desse movimento, né, do rato, né, em direção a... E o que vocês acham? Deixa vocês comentarem primeiro, comparando. Aqui tem muito mais diferenças entre a versão do Modesto e a versão do Google. Melhor. Qual? O do Google é melhor? Não! Professora, sim. Aqui, o Bruno. Uma coisa que eu estou aqui meio que pensando nisso. O professor Modesto Caroni traduz island por convergir. Uhum. Mas eu não estou encontrando, pelo menos no que eu tenho na mão aqui, eu sempre penso em apressar, correr, algum movimento nesse sentido, mas convergir, eu nunca tinha pensado nisso, então eu fiquei perdido com esse sentido. Porque, na verdade, né, o verbo ele tem um complemento, né? É Aufeinander zu eilen. Sim, é zu eilen, desculpa. Zu eilen, né? Sim, é zu eilen. Esse zu indica uma direção para, como tem o verbo zu schicken. Você tem o verbo schicken, enviar. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, escrevi errado. Você tem o verbo, essa preposição, essa partícula, né? Verbal, ela indica um movimento em direção a. Nesse sentido, se justifica a tradução dele por convergir. No Google, como é que ele está? Se juntam. Né? Na verdade, ele fala se juntam. Se juntam tão rápido. Na verdade, o que é essa imagem? A gente tem que pensar que vai formando um canto, né? É um canto. A gente está pensando num ângulo, né, num canto onde tem a toca do ratinho ou onde alguém botou a armadilha, né? Então, no cantinho daquela peça, então a gente está vendo aqui uma descrição de uma perspectiva que converge, né, as linhas de uma perspectiva do olhar que converge, lembrando, eu acho que essa está nas narrativas do espólio, né? Essa Kleiner fala. Desse interesse de Kafka ao longo de toda a vida
por essa questão da perspectiva, do olhar para onde ele se dirige, né? Então, eu acho que o convergir, né, de fato, apresenta de forma muito mais fiel e precisa essa imagem de um olhar que se dirige a um canto, né? Eu posso falar uma coisa? Pode, eu estou ouvindo, eu só estou precisando mandar um recado que tem gente me procurando aqui, eu tenho que dizer que eu não posso. Deixa para depois. O que me parece é que a tradução do professor, ela é mais, ela faz um desenho mais coerente ao todo, né? Cria um ritmo que culmina em alguma coisa. E enquanto a mecânica aqui, ela perde, vai ficando mais truncada por causa disso. Sim. Ai, meu Deus. Desculpe. Então, exatamente, ela é porque a questão que a tradução feita por máquinas traz é que uma máquina não interpreta. E a máquina não é capaz de visualizar as imagens projetadas numa sequência verbal, com tanta precisão. Sei lá se no futuro ainda não serão tão precisas, porque quem é que imaginaria que uma máquina poderia fazer uma tradução dessas? É impressionante, porque é impressionantemente próxima, né, do conteúdo principal dessa pequena narrativa, né? E faz sentido, né? Às vezes, por exemplo, eu fiz um experimento com umas cartas que eu traduzi, né? Correspondência, cartas são extremamente lacunares. Não fazia nada fazer sentido, né? Dependendo do caráter das lacunas que é no texto, se torna realmente uma tradução completamente incompreensível, mas aqui não está compreensível, né? Mas precisa de ajustes, né? Você precisa saber que aufeinander zu eilen, né? Então, é essa ideia de que as paredes vão se encontrando naquele canto, né? Não é ele o enunciador, né? O narrador aqui, ou o ratinho, né? Que vai encontrando, mas são as linhas dessas paredes que se encontram naquele canto do aposento, da peça, né, do quarto. Né? Que mais vocês... Deixa eu ver. Para qual corro que eu estou encontrando, né? Engraçada essa tradução, né? Sim, é zu eilen. Sim. É engraçado porque in die ich laufe, né? Para o qual eu corro, né? Seria bem simples traduzir literalmente, né? Mas o mecanismo, a ferramenta, ela usa outros recursos para compor sentidos visivelmente, né? Ela faz estranhamente, a ferramenta parece fazer algum tipo de interpretação, né? Impressionante isso. Não sei se alguém de vocês entende de computação ou de tradução automática. Muito... Oi, Tomás. O que as ferramentas fazem ao invés de só traduzir como se fosse um dinossauro, um dicionário, palavra a palavra, elas aprendem sintaxe, então elas leem 1 milhão de documentos, e aí, pela proximidade estatística entre as palavras, ela consegue recriar, né? Por exemplo, tal preposição é utilizada normalmente com tal verbo, a menos que tal coisa aconteça. É impressionante. Eles vão criando muito pequenas impressionante. regras. É muito impressionante isso. O nível de precisão é muito grande para uma máquina, eu acho. É impressionante. O Leonardo, assustador que o Google Tradutor consiga identificar os verbos separáveis, né?
A inteligência artificial com a amostra humana, sim. Sim, sim. Sim. Sim, o Bruno deu a tradução, aufeinander zugehen, ir um de encontro ao outro, né? Na verdade, esse aufeinander zugehen é quase como um encontro um tanto quase brutal, né? Assim, né? Quase aufeinander prallen, né? Como se fosse um encontro bastante com uma certa violência, não bastante, alguma violência, né? A violência que está anunciada desde o início, que se fala, né, em rato e armadilha, né? Então já algo se anuncia, né? Mais alguma observação, né? Colisão, né? Uma ideia de colisão, exatamente, né? Mais alguma observação sobre essa frase nuclear aqui, e na comparação entre a ferramenta e a tradução do Modesto, entre o humano e o... Não é humano-animal, o humano e o maquinal. 20 minutos, sim. Mas já estamos aqui, né? Será que dá tempo da gente fazer uma recriação? Você já tem os grupos? Eu não sei, não entendi se conseguiram fazer os grupos, não, né? Não deu certo o grupo, mas... tá, então vamos continuar falando aqui, tem a última frase, e eu queria fazer também uma observação sobre o modo de apropriação, modo kafkiano de apropriação da tradição literária, aqui com base, né, a partir dessa fábula. Mas vamos terminar de fazer esses comentários, essas observações que vocês, né, o que vocês observaram na leitura, comparando as duas traduções, o que chama a atenção de vocês, se tem mais alguma observação sobre essa segunda frase central, se não passamos para a última frase do fecho, né, da fábula. Todo mundo ficou cansado, agora ninguém mais está escrevendo. Vasto para Bright, mundo, vasto mundo, né? Mundo vasto, né? É bonito, né? Mas tão largo, um mundo largo a gente não diz em português também, né? Um mundo largo. É amplo, né? A gente pode ter um mundo amplo, vasto, né? O devorar como a esfinge, né? Porque fressen, né? Fressen é comer como comem os animais, né? Em alemão. O verbo fressen, que é aquele fraß, né? Fressen é comer como come um animal, engole. O Modesto traduz esse verbo, por exemplo, na colônia penal, ele traduz, tem aquela cena, né, que ele diz, leia, se não oder ich fresse dich, né? Tem também uma frase assim na colônia penal, e ele traduz engulo vivo, eu te engulo vivo. Também uma boa tradução para fressen, né? Que é comer como os animais comem, que é engolindo vivo, né? Engolir vivo, ou devorar, devoração, né? Acho, sim, interessante. Você só tem que mudar a direção do seu andar, essa tradução muito esquisita da máquina, né? Você só precisa mudar a direção, quer dizer, é uma frase, na verdade, fácil de traduzir, não tem nada demais nessa tradução, mas o tradutor complicou a tradução, ficou mais complicada com a tradução da máquina. Então, não dá para fazer tradução só com o Google Tradutor, né? A gente serve para quando a gente quer ter uma ideia assim, do conteúdo do texto, quando a gente quer entrar em detalhes, não serve mais, né?
Mais alguma observação sobre a última frase, assim como uma esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te. Isso o Kafka diz o tempo todo para o leitor, né? Que ele diz isso quando ele coloca essa inversão um humor peculiar, sem dúvida. O humor, esse é um aspecto que cada vez mais nas leituras mais recentes da obra de Kafka tem sido enfatizado no mundo todo, né? Não só nos países de língua alemã, né? Eu tenho vários livros aqui, em italiano, inglês, artigos, sobre esse humor particular, peculiar de Kafka, né? É um humor um pouco judaico também, eu ia falar disso quando eu fosse falar dessa apropriação que Kafka faz de certas tradições. A tradição judaica, a tradição narrativa judaica, né? Vocês conhecem, né? Piadas, sabem que há um humor judaico, né? Todo mundo conhece os filmes do Woody Allen, né? Tem ali alguma coisa, tem uma tradição desse humor, né? Quem leu Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, né? A leitura do Xiste, né, também outro problema de tradução, e as suas relações com o inconsciente de Freud, né, tem toda uma tradição do humor judaico e tem toda uma tradução da narrativa oral judaica da tradição racídica, com a qual, né, o racidismo, movimento da Europa Oriental, né, que foi muito forte em séculos anteriores a Kafka, mas que continua até hoje, na verdade, né? Continuava muito vivo, sobretudo com os atores que ele conheceu de uma trupe de atores que vinha da Europa Oriental e se apresentava em Praga, e o pai dele detestava, dizer que, bom, geralmente os pais não gostam de filhos jovens com atores e atrizes, porque só vão pelo mau caminho, só fazem besteira, né? São delinquentes, isso até hoje é assim, né? O pessoal do teatro é meio estranho, né? E o pai de Kafka era bem conservador, né? Queria o filho trabalhando, né? Seguindo a carreira, né? De comerciante ou de empreendedor, né? E não gostava nada desses amigos do teatro de Kafka. E Kafka tinha uma ligação fortíssima com esses atores que faziam essas representações do teatro Yiddish, né? Teatro Yiddish, né? Em Yiddish, que era a língua de comunicação até a Segunda Guerra Mundial, né? Agora um pouco só resquícios dela nos Estados Unidos, no Brooklyn, nos emigrados, fugidos do Holocausto, da Shoah, né? Enfim, essa é uma vertente que está muito presente de narrativas com narrativas que têm finais muito inesperados e pouco claros, ambíguos, né? Paradoxais. E e o outro lado do acervo do qual Kafka se apropria é toda a tradição ocidental, até remontando aos clássicos, como a tradição fabulística, né, que vem, né, de Esopo, da antiguidade clássica grega, e atravessa toda a tradição literária ocidental, passa por Goethe, a quem Kafka emulava, adorava, era o seu grande modelo, né? Então, e fora outros autores da tradição de língua alemã, né, inúmeros, Lutero, né, enfim, Lutero também está muito presente, embora outra tradição religiosa, mas a escrita, a Bíblia luterana é um documento que é presente até hoje, né, um marco, né, para todo escritor de língua alemã. Mas eu acho que aqui, eu creio que eu preciso ir terminando, já estamos 5:01, né? Se vocês não tiverem alguma pergunta muito importante, ou uma observação fundamental, eu acho que eu iria encerrando
E se alguém tiver necessidade, quiser alguma comunicação comigo, para eventual que alguém que esteja fazendo algum trabalho, né, mestrado, doutorado, queira alguma ajuda, não agora nesse fim de ano, que eu realmente, só coisas muito pontuais, eu estou sobrecarregada, mas lá para o ano que vem a gente está mais liberado, né? Podem até me mandar agora alguma coisa, mas eu vou responder mais para frente, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, apesar de pouco tempo, né? Todo esse curso podia ser um curso de uma semana, de um semestre, né? Mas eu tentei sintetizar aqui ao máximo, sem perder qualidade, né? Na reflexão, e também sem ter um pouco de interatividade, que eu acho importante hoje em dia. Tá bom? Obrigada a todos. Queria agradecer a participação da professora Suzana, né, no nosso evento. Eu tenho certeza que todo mundo saiu bem contente. E eu gostaria de dar alguns informes finais. Acho que a questão dos certificados do minicurso, né, Pablo? Você deve enviar para o pessoal ainda hoje? Devo enviar, que a gente está num ritmo frenético de trabalho, então a gente já envia para vocês e acaba a burocracia também, porque aí depois, esse negócio de certificado, a gente faz os cursos, nunca chega, então vai chegar hoje, podem acreditar. Só se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever. Eu não preciso me inscrever, não, né, Pablo? Não. Tá. Não, é porque eu sou completamente distraída com essas coisas. Fique tranquilo. Rapidamente, Suzana, te agradecer. Eu sei que você está atarefadíssima agora, né? No fim do ano, é sempre duro. Obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Você enriqueceu muitíssimo o evento. Enfim, um evento de homenagem ao Carone. Eu sinto que daqui, terminando com esse mini curso, agora estamos do Carone em diante, né? As próximas traduções, as próximas versões do Kafka no Brasil. Foi um mini curso muito, assim, a gente está todo mundo aprendendo a lidar com a tecnologia, né? Com a ajuda do Fernando aí, a Laís também, mas muito divertido, muito instigante, questões assim fundamentais da leitura e da tradução. Muito obrigado. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, um abraço. Tchau, um abraço. Abraço. Fiquem bem. Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Parabéns, Laís. Obrigada, Pablo. Eu fiquei um pouco atrapalhada, porque eu também é a primeira vez que eu fiz essa coisa de apresentação e vídeo, mas eu acho que deu certo no final. Aliás, você sabe que na primeira kafkiana, aqui no Rio